Bom, vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui uma explicação breve, né, do conteúdo fração equivalente, porque foi um conteúdo trabalhado na semana passada e percebi aí na atividade de vocês que vocês não tiveram aí uma boa aprendizagem, não entenderam muito. Então vamos lá. Então eu peguei aqui a fração 1/2, né, representada aí por uma parte, um pedaço de 2, 1/2, e uma outra fração, 2/4, duas partes pintadas do total 4. Então a gente percebe nessa fração que há equivalência entre elas, porque esse pedaço de 1/2 está equivalente a esse pedaço de 1/4, né? Vamos lá, esse pedaço aqui tem a mesma porcentagem, tem a mesma quantidade do que o pedaço de 1/2. Então aqui é 1/2 e aqui é 2/4. Esse pedaço tem essa mesma porcentagem. Então fração equivalente é isso. Ok? Pronto. Apagando aqui, vou colocar outra situação, não mais envolvendo fração equivalente, mas sim comparação de fração. Então a gente também vai aprender aqui a comparar uma fração, quando é que uma é maior do que a outra. Eu tenho 1/2 e eu tenho aqui 1/4. Então, essa fração meio, muita gente vai achar que ela é menor do que 1/4, mas na verdade ela é maior. Porque se eu representar 1/2 aqui, 1/2 eu vou representar assim. E aqui, 1/4 eu vou representar assim. Então esse pedacinho de 1/4, ele é menor do que o pedacinho de 1/2. Então eu vou virar aqui o sinalzinho, né, para 1/2, indicando que ela é maior do que a fração 1/4, certo? Então uma da dica que eu dou para vocês na hora de comparar essas frações é fazer desenho, representar a fração com desenhos, e aí você vai perceber quem é a maior. Mas para isso eu tenho que representar no mesmo formato, né? Nesse caso eu representei com um círculo e aqui com um círculo. Então eu comparei essa com essa e percebi que esse pedaço é maior do que esse. Então, dando continuidade ainda sobre fração, especificamente falando aí do conteúdo de hoje, nós vamos hoje calcular a fração do todo. Calcular fração do todo, do inteiro, né? Então vamos lá. Nosso conteúdo de hoje vai trabalhar isso. Então como é que calcula a fração do todo? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui a fração 1/2 de 24. Então essa é moleza. Calcular 1/2 de 24 é a mesma coisa que calcular metade de 24, que eu já sei que é 12. Só que para mim trabalhar com frações mais complexas, calcular frações do todo, né, de uma forma mais complexa, eu faço da seguinte maneira. Eu vou aqui, ó, dividir o 24, vou dividir o 24 por 2, 24 dividido por 2 dá 12, certo? Aí esse 12, o resultado que deu dessa divisão, eu vou multiplicar pelo numerador, ou seja, 12 vezes 1, que dá igual a 12. Vou pegar uma mais complexa agora para vocês entenderem. Eu vou calcular aqui 1/3 de 120. Pronto, 1/3 de 120. Eu posso esquecer aqui o zero e calcular só 12, né? Dividir 12 por 3, mas é 120, então eu coloco o zero depois. Vamos lá. 12 dividido por 3, eu vou dividir. 12 dividido por 3 dá 4. Só que aqui é 120, então coloco o zero aqui de 120 aqui, fica 40. Ou seja, 120 dividido por 3 dá igual a 40. Eu pego esse total aqui, 40, e vou multiplicar pelo numerador 1. 40 vezes 1, 40. Então, 1/3 de 120 é igual a 40. Se aqui fosse 2/3, eu multiplicaria 40 vezes 2, que daria, no caso, 80. Então é isso, né?
Essas aqui são dicas de como calcular a fração do todo, né? Vamos ver se vocês aí entenderam fazendo a atividade. Qualquer dúvida, entre em contato aí no meu privado que a gente tira as dúvidas.